Galera do All Blue, olha só essa collab aqui, mais uma em homenagem aos 1000 capítulos de One Piece. Tá chegando, inclusive chegou na Netflix, dublado. Eu tô aqui com Glauco, é o Zoro, e o diretor de dublagem, não é isso, Glauco? Fale mais sobre você, que quem conhece melhor sobre você é você mesmo. Fala aí, Glauco, se apresenta aí pra galera. É um prazer te receber aqui no All Blue, cara. Opa, prazer é todo meu. Agradeço o convite aí. Sempre acompanho aí o teu conteúdo, a galera que posta aí, comenta contigo. Para mim é uma honra estar aqui. Bom, vamos ver o que a gente pode colaborar aí, fica à vontade, vamos bater um papo legal aí, porque temos muita coisa em comum para conversar. Vamos sim, cara. Então, para começo de conversa, eu queria saber dos teus trabalhos, né? Que animes tu já dirigiu dublagem, que personagens tu já dublou, porque a galera deve estar escutando tua voz e, véi, a voz dele é de quem? E aí ainda não veio o nome, tu vai dizer pra gente, né? Quais animes tu já dirigiu e personagens que tu já dublou? Série de anime, é a primeira que eu tô dirigindo, mas eu já dirigi filme. Eu dirigi já o Ni no Kuni, que estreou tem alguns meses na Netflix, né? Uhum. E Caballeria of the Iron Fortress, não a série, mas um longa especial que se passa no meio da série. Ambos estão no Netflix também, tá com a dublagem bem legal, um elenco bem bacana, muito empenhado, o pessoal ficou muito feliz de ter feito, né? E agora, com essa responsa nas costas, né? Vamos falar a respeito disso e agora cuidando do One Piece, né? Que responsa, hein? E os personagens? Personagens. Bom, eu não lembro exatamente o nome dos personagens em alguns que eu vou citar aqui. Por exemplo, o Adin. Eu fiz personagem, tive algumas escalas até que consideráveis, assim, de termos de tempo, mas eu não lembro, a galera deve se ligar mais aí. Até comenta aí pra gente, eu não lembro o nome do meu personagem no Adin. A Jin tá meio nebuloso também na minha cabeça. Eu tenho um mangá aqui, mas eu li, assim, os 2 primeiros volumes, e aí eu também não lembro dos personagens, pra poder te auxiliar aí. Tem uma coisa legal que vai sair do Detetive Conan, aí ainda é um pouquinho de suspense, mas é uma coisa bacana que tá pra sair aí. Mas meu primeiro contato com uma realização de estar dublando aquilo que eu sempre gostei foi Cavaleiros do Zodíaco. Eu fiz um Cavaleiro de Prata no Cavaleiros do Zodíaco Ômega, acho que era Johan de Corvo. E porque eu tinha feito o teste junto com a galera, e na época o estúdio aproveitou as pessoas que não foram aprovadas nos principais. E eu fiz e fiquei feliz de fazer, só que eu não gravei o nome do personagem nem nada. E a galera lembra disso, eu falei, caramba, foram 2 episódios e marcou bastante, né? Acho que a gente tá falando de 2012, mais ou menos, já tem uns 8 anos isso. E a galera é muito ligada nisso, né? Os fãs de Cavaleiro do Zodíaco são muito hardcore. Sim, muito. Sim. E aí a outra participação foi num filme acho que do Batalha dos Deuses em Dragon Ball, no filme. Mas eram pequenas participações e um vozerio, né? Uhum. E aí veio o primeiro, né? A primeira grande emoção na minha vida, que foi quando retomaram as gravações do Naruto, entrando no Naruto Shippuden, onde eu tive o privilégio de gravar, de dublar o Capitão Yamato, né? Que substitui o Kakashi durante um longo período na série, né? Sim. E foi meu primeiro grande personagem em anime. Depois disso, teve algumas coisas interessantes em Bleach, mas que eu não lembro o nome do personagem também, porque eu nunca fui chegado em Bleach. É nebuloso. O Bleach eu acompanhei até o episódio 60. Do anime, né, no caso. Isso. E aí depois acabou cansando um pouco. Mas também teve não muito tem... filler. Teve muito filler.
Chegou numa parte dos Bounties, uma coisa assim, e a galera, até os próprios fãs de Bleach se desligaram um pouco. Vai vir a última temporada aí em 2021, o Tite Kubo, né, Taito Kubo, que é o autor de Bleach, ele tá vindo com um mangá agora, o Burn the Witch, que ele tá lançando por temporada, então ele tá voltando, né? Sim, o Bleach, o desenho é muito bonito. E eu também não vou mentir, o One Piece é a série que eu mais amo, mas... Cara, só assistindo mesmo, mas não vou mentir, Matheus, eu tive que pegar no tranco umas 3 vezes pra assistir, assim, sabe? Porque teve momentos que eu falei, poxa, que parada, assim, sabe? Mas depois de ter insistido um pouquinho, eu entendi o porquê de alguns momentos um pouco mais de calmaria. Tinha seu objetivo no fim das contas. E dentro disso, minha estreia na dublagem foi com Fullmetal Alchemist Brotherhood, na Alamo, mas aí também com participações pequenas. Aí depois, em 2014, 2015, eu dublei o Fullmetal Alchemist, o live action da Netflix. E aí eu fiz um personagem interessante que eu gostava muito, porque o dublador dele já não estava mais morando no Brasil, que é o Mais Hughes. Então, sim, no filme... cara, que massa, baita personagem, muito querido ele. Eu me identificava muito, eu usava óculos, eu tinha o cabelinho jogadinho igual dele. Babão da família também, babão da família, né, pega foto. Isso. E também teve uma coisa interessante aí que a gente foi direção da Úrsula, ela que dirigiu o anime também, e a gente colocou uma característica que ele tinha no desenho, que ela fez na época com o Luiz Lafay, que era o lance, ela não é linda, minha esposinha e tal. E a gente colocou isso no filme, não tinha na interpretação do original, não tinha. E aí a gente colocou, minha linda esposinha, ela tá grávida. Então a gente colocou esse acréscimo lá, foi bem legal também. Porque por mais que... Desculpa te interromper. Imagina. Porque por mais que o personagem não tenha interpretado isso, vocês podem aproveitar os cortes, né? Quando ele tá de costas e tal, pra inserir umas coisas. Ela foi muito inteligente na hora porque ela viu a afeição dele. A afeição dele favorecia isso. Ele tava falando com um sorrisinho. Então cabia uma voz um pouco mais carinhosa, boba, sabe? Cara, falei, nossa, muito boa sacada. Muita precisão também, né? De ver a afeição e já saber as coisas. Sim, teve também o Dragon Ball Super, né? Que eu acompanhei inteiro. Eu acho que eu sou o único vilão do Dragon Ball Super, né? Porque o resto não é vilão, né, pessoal? Cada um tá só defendendo o seu objetivo pro bem do seu universo. Vilão mesmo, acho que é o Zamasu mesmo. Nossa, ali... E tem uma série que eu gosto muito dela, e eu entrei com um personagem que é o Bungo Stray Dogs. Opa, sim. Bungo Stray Dogs, eu fiz o Sakenosuke, que é o cara que prevê o futuro em 3 segundos para poder tomar uma atitude um passo à frente das investigações, né? Eu adorei fazer investigação, tudo. Ele tinha um lado de sofrimento muito grande, porque ele cuidava dos irmãos mais novos e tudo. Tem uma parada dessa de ver no futuro em um One Piece, bem mais pra frente, que é o hack da observação. Hack da observação. Tipo um poderzinho que você consegue ver um pouco no futuro, justamente pra prever de onde vem o soco, pra desviar, esse tipo de coisa. Eu tô já nas partes onde o Luffy já tá utilizando muito o hack dele. Ele aprende, é muito louco, né? Porque isso é introduzido no capítulo 1, com Shanks espantando aquele monstrão, né? O hack do rei ali. E aí 500 capítulos depois tá lá o Luffy usando meio que sem querer. E aí começa, né? A usar mais e mais e mais. Mas aí, ó, entramos em One Piece, que estreou hoje na Netflix, né? Dia 12. Cara, eu queria muito saber, assim... Só fala, tipo, o processo de dublagem, a escolha das vozes, a adaptação, a localização de termos, enfim. Como é que se deu isso? A galera quer muito saber e eu também tô doido pra descobrir, né? Que a gente conversa aqui e ali, né? Mas agora vamos ver o processo se encaminhando. Foi bem
Bom, primeiro começa com a emoção de receber a notícia, né? Começou eu recebendo a notícia de que, olha, Glauco, estamos com um projeto da Toei e é extremamente importante. E eu já fiquei na minha cabeça, né? Puta, deve ser One Piece, porque tinha rumores já, né? O Castanheda tinha falado que ia tocar o projeto para poder dublar e tudo na CCXP. E aí eu fiquei esperando assim, eu falei, fala logo que é One Piece, fala. Na hora que falou que era One Piece, foi meio que bum, sabe? Falei, ih, rapaz, agora lascou. Porque a gente, você sabe muito bem disso, você acompanha mangá e tudo baseado no original. Não sei se você já acompanhou alguma coisa da parte censurada de 15 anos atrás. Ah, sim, né? Sim, veio da... Não tô lembrando agora. Eu sei que o Sanji tinha um pirulito no lugar... 4Kids, exatamente. E aí o Sanji tem um pirulito no lugar do cigarro. Até a arma de fogo é substituída por uma arma que gera um desentupidor. Sim. E fora, assim, certas palavras, né, que foram censuradas também. Isso desencaminha muito a história, a narrativa, né? Sim. E aí o que eu fiz? Eu tava um pouco à frente e voltei para retomar tudo, né? Sim. E aí foi uma doideira. Eu cheguei até a falar contigo alguns poucos momentos aí de início para poder entender, porque assim, eu poderia tomar alguns caminhos, Matheus, que é assim, eu posso assumir que é uma versão brasileira e só angariar novos fãs da série, que só vai acompanhar a versão brasileira. Eu posso só assumir cair para o lado dos fãs de hoje em dia do One Piece, que estão acostumados com as pronúncias. E aí, o que aconteceu? Eu não queria tomar caminho para nenhum dos lados, achar um meio termo, achar um caminho do meio. Eu posso levar muitas pedradas, mas foi pensando em todo mundo. Por exemplo, poxa, eu poderia falar fruta do diabo, fruto do diabo, tanto faz. Mas o pessoal está acostumado com a Akuma no Mi. Sim. Só que, em diálogos, em algum momento, a gente tem o poder de mesclar isso. A gente pode citar a explicação disso em alguns momentos, que eu acho interessante. Eu estudo o idioma, né? E foi por esse caminho que eu fui. Por quê? Principalmente no anime, tem batida que é feito exatamente para aquela labial bonitinha que o japonês colocou. Sim. Então eu uso a meu favor, então eu consigo manipular isso. Por exemplo, Tenryubito, né? Eu preciso explicar o que é Tenryubito. Então eu cito que são os dragões celestiais, mas eu posso manipular o uso depois que está bem explicado, né? Para quem tiver um pouquinho mais à frente, eu posso manipular e usar isso, por exemplo. Não que vai ser uma salada, não é isso. Só assistindo mesmo para entender, mas eu estou usando os termos tanto do original quanto da adaptação. Eu estou mesclando os dois. Por exemplo, eu gravei uma fala do Zoro, não lembro exatamente, mas gerou uma questão, não lembro exatamente o caso, mas gerou uma questão, o que é o Crocodile? Ele é um Shichibukai. É um dos 7 Lords do Mar. Então fica uma adaptação para isso. Em algum outro momento, você está falando desse cara, ele é um corsário, não sei o que. Então onde encaixa, a gente não tá uma salada, tá uma coisa bem colocada. Uhum. A gente colocou como lenda que o cara é um Shichibukai, mas em pontos específicos que é permitido, eu tô mesclando isso para poder utilizar e agradar ambos os públicos, né? Exatamente, isso foi muito importante que tu falou, ambos os públicos, porque talvez se tu tivesse localizado sempre, ia ter uma galera que ia reclamar, por que não teve o Akuma no Mi? Por que não teve o Tenryubito? Então, é importante, né? E são termos que são praticamente nomes próprios, né? Sim. Sabe, eu sou Matheus, por mais que tenha o Matthew nos Estados Unidos, os americanos, quando me conhecem, me chamam de Matheus, né? Porque é o meu nome próprio.
Então, Tenryubito é uma palavra muito forte do contexto do world building, né? Da construção de mundo de One Piece, Yonkou, Shichibukai, etc. Sim. Eu lembro que eu cheguei a te perguntar se te incomodaria certo tipo de coisa. Eu não lembro, acho que era o Akuma no Mi, o Fruta do Diabo e tal. E aí você até ficou meio assim e tal. Ah, cara, acho que não. Mas até te perguntei na época, eu falei, ó, uma coisa que eu não vou manter no original é chapéu de palha. Eu vou manter, não vou manter Mugiwara, eu mantive chapéu de palha. Uhum. Então é uma coisa que, por exemplo, Bon Clay falando com ele, a gente adaptou, ficou palhinha. Que ele manda um Mugi-chan! Um lance de boninho, então é uma coisa meio carinhosa, que assim, falando, não dá para ter uma noção exata, mas assistindo, você sente muito carinho. E eu tenho que agradecer muito ao elenco, porque, Matheus, sem brincadeira, você sabe a quantidade que tem de personagem no One Piece. Nossa. Todos que fizeram comigo, fizeram amando e se divertindo. Todos, não teve... Parece que, assim, uma pessoa X que tem só um excelente trabalho, mas que não ia curtir, acontecia alguma coisa que, sei lá, ou ela não pôde ir naquele momento, cancelou a escala, e aí veio uma outra pessoa até de mais vontade para fazer. Tudo casou perfeitamente, assim, eu acredito. Nesse projeto eu estou mesclando muito o clássico com o melhor do novo. Então é o lance de deixar para a posteridade mesmo. A galera que assiste hoje vão ter vozes que vão estar conhecendo pela primeira vez, mas que lá na frente vai falar, pô, é o cara do One Piece que ficou sensacional lá. Por exemplo, tem um personagem que eu gosto muito, principalmente no início, mas que é um dos mais difíceis de fazer, que é o Helmepo. Nossa. A pessoa... Eu projetei assim em casa. Eu falei, fulano, consegue me imitar a voz do Ciclano misturado com a voz do cara X? Aí eu falei, manda esse texto pra mim. Aí o cara mandou. E aí foi uma coisa assim, de meio... com a voz embargada, assim, sabe? Ficou espetacular. E quem acompanha o trabalho, que no caso foi o Dlagelis que fez, o Dlagelis tem uma voz de galã, pesado, uma voz bonita de galã. Nunca, agora eu tô falando quem é. Nunca vai saber que foi o Helmepo se eu não falar quem fez. Pode olhar nos créditos lá e achar, mas nunca vai... Então tá uma coisa muito legal, muito legal. Eu fico muito feliz porque esse é o clima dos Mugiwaras, né, dos Chapéus de Palha, em One Piece, pegando o termo que tu usou, né? Eu uso os dois pra falar, não se preocupa. Maravilha. É o clima do bando no navio e o clima de One Piece de uma maneira geral. A gente vê que até numa guerra o Oda consegue inserir uns momentos leves, velho, porque tem muito do humor em One Piece. Então, eu fico muito feliz em saber que a galera tá se divertindo fazendo, porque teve até uma live dos youtubers de One Piece lá da gringa, em que o roteirista e produtor do live action, que vai estrear não sei quando aí também na Netflix, ele diz que em primeiro lugar One Piece tem que ser uma série engraçada, ele hierarquizou assim. Depois, em segundo lugar, uma série que tem que fazer você chorar, e em terceiro lugar, uma série que tem que fazer você gritar, meu Deus! Então, ó, o épico vem depois da comédia e da emoção. Isso é muito bonito, velho. Então, tá em ótimas mãos e eu tenho certeza que a galera lá no futuro vai estar lembrando. Isso que vocês estão fazendo é histórico, porque Naruto mesmo, ele pegou muito do carinho do público, anos 2000, assim, tal, quando começou a passar no SBT também, por conta da dublagem, né? Então ficou muito forte aqui. E o One Piece nunca tinha tido um momento desse por conta, né, da 4Kids, daquela versão censurada também. E agora tá vindo a versão como ela é, com esse clima dentro da dublagem, velho. Pô, sim, me alegro muito saber disso. Vou confessar uma coisa, não sei dizer se foi medo, acho que o medo traz um pouquinho de cuidado, então a gente pode usar essa palavra. Mas, às escondidas, Matheus, eu fiz muita pesquisa com sites ou perfis no Instagram do One Piece,
pedindo para fazer pesquisa nos stories. Por exemplo, a colocação da moeda do One Piece. Colocamos berries, ou como é dito, ou como é ouvido no original, beris. Então ganhou beris. Então 80 milhões de beris. Eu acho que não influencia tanto, vai ficar bem... O beris ganhou, então eu utilizei isso, entendeu? Então foi uma coisa muito... Foi muito às escondidas, aproveitando que eles colocavam itens de interação com o público. Eu falei, puxa, quebra um galho pra mim aqui. Porque teve uma pessoa que me ajudou a abafar o caso do Gilberto Baroli, que é o Don Krieg. E ele entrou no evento de Cavaleiros do Zodíaco. Todo mundo esperando, né? Porque era a alma dos Guerreiros de Ouro, sei lá o nome. Eu não lembro agora. E ele falou, estou dublando One Piece. E os caras... E aquele auditório no shopping lá de Santo André, na Play Art. Eu falei, meu Deus do céu, mas veio em 1 hora a mensagem no meu celular. Baroli vazou que tá sendo dublado One Piece. Eu falei, meu Deus, como? Aí eu liguei pra ele, garoto, tudo bem? Acabei de chegar em casa. Eu falei, Baroli, você falou num evento que você tá dublando One Piece? Mas não era pra falar? Não acredito. Falei, não... então é por isso que tem telefonema do Wendel no meu celular, tá tentando falar comigo. Eu não acredito, imagina o Wendel como ficou. Parou. Então teve uma pessoa que me ajudou a abafar o caso, né? Tirou do ar. Agradeço todos os sites aí que publicaram e deram uma nota de correção, né? Porque o próprio Baroli não confirmou mais nada depois que foram falar com ele. Como foi... a escolha do elenco? O que é que fez tu, Ruffy vai ser ele não, ela. E aí eu quero que tu fale do elenco, principalmente, né, dos Mugiwaras, dos maiores vilões, né? A gente tem nessa primeira leva de episódios o Bug, o Kuro, o Krieg, né? E o Arlong. O Arlong, isso. Teve algumas... Eu falei assim, legal, já temos o elenco, né? Que foi o que dublou nos anos 2000 e no começo dos anos 2000. E aí foi passado para mim, então, tá tendo uma renovação no elenco de One Piece no mundo para dublagem, né? E o cliente quer ouvir, sim, esses dubladores depois de muitos anos. Mas vai ter teste. Então ele quer ouvir como é que tá o pessoal, mas eu senti, a produção me passou isso, nós sentimos que ele quer renovação. Eu falei, tá bom, eu passei o nome de todo mundo que fez, e depois dos caras, a gente teve um estudo lá para saber, e eu montei o elenco de teste. Até interessante, quando chegar a minha hora eu falo. E eu tive um problema com o Zoro, pro teste do Zoro, mas eu já chego lá. E eu lembro que 1 ano antes disso, 1 ano mais ou menos, eu vi a Carol Valença tá fazendo o Luffy de uma forma mágica. Tá muito próximo do original, muito próximo. Sim. Bom, eu vou falando por partes, senão eu vou esquecendo, tá, Matheus? Tá bom. A gente sabe que o Luffy, o Oda falou que ele é brasileiro, né? Sim. Então, meu Brasil, lindo do meu coração, vocês estão representados no Luffy em vários papos que ele leva, tem várias pitadinhas de várias regiões do Brasil, tem Oshi, tem Rapá, tem mesmo... Legal. Mas tem momentos propícios, a gente não tá jogando fora. E como que o brasileiro fala, Matheus? A gente, trocando uma ideia entre amigos, como a gente tá aqui agora, a gente não fala as coisas. A gente fala, as coisas que a gente tá fazendo, o Luffy mistura plural com singular, então tá solto. Cara, o Luffy é uma coisa que abriu muito a minha cabeça. Então, aí 1 ano antes de receber a notícia de que eu ia cuidar da série, eu vi a Carol fazendo o Doraemon, porque ela faz o Doraemon, ela é a voz atual do Doraemon. E o Doraemon
eu ficava olhando ela fazer assim, porque quem dirigiu ela nos filmes do Doraemon foi a Úrsula, e eu, tipo, meu estúdio começava um pouco mais tarde, eu descia pra ver um pouquinho. Eu falei, nossa, minha voz dela é muito próxima da voz original do Luffy, né? Que legal, é só deixar 2 tonzinhos de maturidade acima que vai ficar lindo. Ah, mas One Piece já é um desenho passado aqui pra... O pessoal não vai querer dublar mais, né? O pessoal já desistiu. E depois de um ano veio, mas eu não tive dúvida. Coloquei ela no teste, o primeiro dublador, que foi o Wagner, também fez, todos eles fizeram, e todos menos um, menos o do Zoro. E o cliente pediu opção de voz para todos os personagens e os dubladores da primeira versão. Foi um processo bem tenso, assim, porque no caso, para todos, ele pediu uma segunda... A gente envia os testes e não vinha de imediato, né? Nossa, porque era o cliente do Japão. Tem a passagem por Los Angeles, mas eles mandavam para o Japão. Nossa, ainda tinha isso, a passagem por Los Angeles. Aí eu ficava na cabeça, será que tem que passar pelo Oda? Meu Deus do céu, a gente fica viajando, né? Mas acredito que pelo menos pela equipe dele deve passar. Então, meio que justifica isso, né? Depois de um tempo que eu fiquei sabendo disso, há pouco tempo eu fiquei sabendo que eles mandavam para o Japão para ter aprovação. E aí, eu não fiz o teste, e aí mandaram, e para todo mundo pediram segunda leva de testes, tanto para o primeiro dublador quanto para as opções. Só que o do Zoro, o Marcelo Campos não quis fazer, como ele já falou em entrevistas, de uma série grande, que ele tá refinando os trabalhos dele porque ele faz locução e tudo mais. E o Zoro é uma voz que força muito, realmente. É uma voz pesada, né? Uma coisa muito pesada para ele. Ele tinha que ficar forçando a voz aqui para fazer o Zoro. Ele fazia uma coisa assim. E para mim é um pouco mais confortável de fazer. Ela é a minha, com um jeito mais ignorante de se interpretar, mais seco. Então, ele devolveu os do Zoro dizendo, por favor, me dê outra opção de voz. Ele pediu a segunda leve e devolveu. Me dê outra opção de voz, porque essas duas são leve. Por quê? Eu dei uma com o match de voz do Marcelo e outra um pouco mais suja, a voz. E ele pediu uma voz mais pesada. E aí eu falei, cara... eu acho que tem tudo a ver, eu adoro isso. Quando eu dirigi as pessoas, eu empenhei bastante para que tudo acontecesse. Eu falei, não vou me privar. Eu fiz o teste e aí demorou muito para ter resposta. É que eles demoram mesmo. E ainda passaram por Los Angeles, né? Nossa. Sim, e aí teve a resposta, teve uma resposta dizendo para eu fazer um outro teste. Porque eles disseram que a cena do teste, vê a viagem que foi isso. A cena do teste que eu fiz estava muito blasé. Falei, tem razão, o Zoro tava rindo, descontraído com o Luffy e tal. Eles escreveram, queremos uma cena de ação. Já sabia o que eles queriam, né? Já separei lá uma cena gigante dele com a espada na boca, pegando os caras da marinha lá do Morgan e metendo os cortes em todo mundo, falando com a espada na boca. Mas aí, beleza. E aí fiz e mandei. Era a segunda vez. Falei, eles vão embaçar e não vão aprovar do mesmo jeito. Mas eu fiz. Falei, o que eu tinha para fazer tá feito. Era isso. Só que no caso da Carol, no caso da Carol e do Usopp, no Zoro e o Usopp recusaram as opções, as primeiras opções, e aí entrou o Adrian para fazer o teste e eu no Zoro. A Carol, Matheus, o cliente ouviu 2 vezes e disse, não queremos mais ouvir, nos dê outra opção de voz. Eu falei, meu Deus. Ué, pra mim ele já ia aprovado e pronto, assim. Como assim? Aí eu fiquei analisando as cenas que ela fez. Eu falei, cara, porque não era eu que separava as cenas, né? Depois, quando eles ficaram insistindo com os testes, eu separei as cenas.
Eu peguei drama, eu peguei peso na cena. Eu falei, cara, eu tenho certeza que a Carol vai fazer um trabalho espetacular. E aí eu conversei. Tá fazendo. Tá fazendo e ela ama o Luffy. Ela aprendeu, é um caso de amor à parte, ela e o Luffy. É uma coisa muito linda. Ela gravando, Matheus, é o Luffy em cena. Ela se movimenta com o Luffy. O Luffy tá correndo, corpo, ela tá movimentando os braços aqui, ó. Ele tá abrindo os braços, ela tá abrindo dentro do estúdio. É a coisa mais linda de ver. Que legal. E aí, ele falou, me dá outra opção de voz. Eu selecionei uma boa opção de voz. E aí conversei com quem estava em contato com o cliente e falei, puxa, o cara leva em consideração algum comentário que a gente possa... posso tentar. Eu falei, eu vou separar a cena e só vou falar para enviar esse comentário se realmente ficar bom. Eu vou ser honesto. Veio a outra menina, eu coloquei outra menina, realmente ficou muito bom, que foi a Mariana que fez. E aí a Carol vinha depois. E eu fui sincero com ela, eu falei, Carol, eu sei que tá repetitivo isso, mas já vou falar uma coisa, eu fui bem direto com ela, já vou falar uma coisa para tirar o peso dos seus ombros. O cliente não quer nem te ouvir mais. O cliente não quer te ouvir, então relaxa, porque vai ser uma coisa que talvez ele considere te ouvir. Mas eu tenho o tempo que precisar para você fazer esse teste aqui. Tá bom. Eu separei, Matheus, a fúria do Luffy quando ele arrebenta o Arlong lá no último andar pelo que ele fez com a Nami. Nossa. Então teve a um cena discurso... mais forte de todo o arco do East Blue. Sim, que é a primeira vez, inclusive, que ele fica com aquele olhar do hack, né? Aquela bolinha pequenininha no olho. E na hora que ela deu o discurso de raiva, e aí ela solta o pé no queixo dele, que ela grita, Gomu, Gomu no! Ela rasgou a voz, Gomu, Gomu no! E rasgou e deixou desafinado, como alguém com muita raiva. Eu falei, meu Deus, se esse homem vê o teste, vai aprovar ela. E aí eu escrevi só o seguinte, eu não precisei escrever grande texto nem nada, eu falei, manda as duas opções e peçam para reconsiderar assistir a Carol de novo. Daí veio a resposta, aprovado, é isso que esperamos, mantém esse espírito, não sei o que, eles dão respostas muito bacanas, assim, e foi isso. No caso do Soap é a mesma coisa, ele reprovou o antigo dublador e a opção, e o Adrian era um fã, por isso entra no caso que eu te falei, de que o universo conspirou para as melhores situações. O Adrian é o Usopp, Matheus. Nossa, velho. O Adrian nasceu para fazer o Usopp. Ele é um cara amigo, ele é um cara que sempre está tentando resolver da forma a proteger todo mundo para que não tenha conflito. Ele é muito Usopp. Ele se arrebenta de felicidade, ele arrebenta as cordas vocais de felicidade fazendo o Usopp, porque ele grita demais, né? Sim. E aí eu falei, Adrian, Adrian, é o seguinte, a situação é essa, a gente vai fazer o teste pro Usopp, e ele ficou, cara, como assim e tal? Ele veio muito preparado. O que ele fez? Ele imaginou que alguma cena seria da entrada do Usopp lá contra o Capitão Kuro, né? Uhum. Matheus, ele não olhou no texto. Ele olhou a ideia do texto, depois eu olhei assim, ele me contou depois, eu não olhei no texto logo. Eu falei, como é que você fez? Eu peguei os dois capítulos iniciais onde ele estreia, assisti, depois que você falou comigo ontem, eu assisti acho que 9 ou 10 vezes. Nossa. E aí ele gravou como ele faria, ficou treinando em casa. E, cara, na hora que ele fez, eu fiz a mesma coisa para ser justo. Eu ainda insisti com o anterior, com a opção, né? Não com o primeiro dublador, mas o cliente mandou na lata. Esse é o próximo do original que a gente quer. Então foi uma busca muito próxima do original.
Uou, isso me impressiona muito, porque o Kapei Yamaguchi, que é o dublador lá no Japão, é um cara absurdo. Tipo, ele dublou o Sop, obviamente dublou o L do Death Note. Então, assim, pra dizerem que ele chegou próximo do original do Japão, é próximo do Kapei Yamaguchi, velho. Que Sim. incrível. E eu adorei a sacada que tu falou, da Carol rasgando a voz, o desafinado proposital, né? Porque Sim. é tipo, como o artifício do silêncio é usado num filme de terror pra gerar tensão, em vez de ter o jump scare bobo e assustar você. Quando o diretor sabe usar o silêncio, como é importante para um filme de terror, como usar espaço em branco é importante em quadrinização, e aí ela usa, né, essa rasgação na voz aí pra trazer o sentimento. Nossa, velho, eu tô ficando Cara, cada vez mais feliz com essa dublagem. é espetacular. A reação do Sop quando ele vê que a coisa, tipo, olha e fala ferrou. Ah! Eu fazendo é uma coisa, ele fazendo é igual ao original. Não, velho. É igual ao original, é um absurdo. E o que a gente tá fazendo agora? Ele pegou tão bem o Sop que a gente fica estudando formas de chegar no vocal do japonês, que é falar de uma forma totalmente ansiosa. Eu tô falando aqui com você, Matheus, e não sei o que, não sei o que. Pegar isso, ele já pegou isso do Sop. A gente foi junto Muito construindo bom. isso, a gente muda o texto. É muito engraçado. A gente gravou uma cena dele que ele fica brigando com o Chopper no deserto de Alabasta e o Chopper cresce, né? E aí ele, não, eu tava meio que no original, tipo, não é isso, não sei o que, meio que fazendo assim, querendo brigar, né? Eu falei, Adrian, chama ele pro pau. Vai ficar muito mais engraçado batendo canelinha e chamando um bicho desse tamanho pra briga. Nossa. Nossa, a gente caiu muito na risada. Ficou muito engraçado. E aí o Zoro foi a mesma coisa. Só que tem um porém, que as pessoas precisam saber também. Eles pediram para ouvir os dubladores antigos nos 5 iniciais só. No resto, eles já pediram para trocar. Ele falou, não deixem de usar ninguém do elenco, saiba usar com sabedoria, mas eu entendi que era para trocar de posição. Não quero essas vozes nos mesmos personagens. Então, quem fez o Don Krieg era o Guilherme Lopes na época, o Gilberto Baroli fez o Apple na época, então eu achei que poderia dar uma nostalgia para os fãs, coloquei o Baroli no Don Krieg, e ele tem uma armadura de ouro, né? Sim. Então os fãs vão ouvir o famoso Morra. Nossa. Aquele escândalo todo do Saga tá na boca do Don Krieg, tá uma coisa maravilhosa. O Zef também, o pai adotivo do Sanji, também é uma voz nova. É o Carlinhos Silveira, tá maravilhoso. Que mais? E aí tivemos as aprovações em teste dos antigos. Quem manteve o papel foi o Wendell, o Silvio Giraldi no Shanks, e, por ter uma importância muito grande no começo, o Pedro Alcântara, que dublou, quando ele tinha 8 anos, o Kobe, e hoje, com 26, ele tem uma voz leve, né? Fez até melhor, né? Claro, tem muita experiência hoje em dia, né? Então tá uma coisa muito bonita, muito legal. E é isso. Aí, por exemplo, depois do Zoro, Luffy, o Sop, Nami Já foram e os 5 Sanji, Mugiwaras. foram 5 que o cliente pediu teste. No restante, ele pediu teste para os vilões, bem lembrado. Pediu opção para Vivi, para Robin, por exemplo, ele não quis ouvir a voz antiga, ele falou para dar uma opção mais nova. Sim. Todos esses que já tinham entrado era opção nova, ele não quis ouvir os antigos. Glauco, eu queria saber, assim, como é a tua relação com o personagem Zoro? O que é que tu gosta nele? Tu sabe que Roronoa Zoro é o Mugiwara mais amado aqui no Brasil, né? Tipo, sempre que tem alguma votação, alguma enquete... É mesmo? Eu não sabia. Sanji, é mais que Ruffy aqui no Brasil, é impressionante. É sério? Sim, a galera ama muito. Por isso que, pô, eu tô conversando com o Zoro aqui, velho. Acho que a galera tá pirando com isso. E aí eu queria muito saber como é a tua relação, como é que tu vê o personagem, sabe?
Porque pra dublar precisa ter todo aquele envolvimento, né? Eu queria saber como é a tua percepção do personagem. Pra mim é uma coisa até confortável no seguinte ponto. É até legal você ter falado isso, porque principalmente o Zoro, ele é o álibi que eu tenho pra dizer que eu mantive os golpes no original. Opa! Então o Luffy dá o Gomu Gomu no Pistol, Bazooka, e o Zoro principalmente. Por que ele é meu álibi? Eu sou um praticante do ninjutsu, da arte marcial dos samurais. Eu sou instrutor há 12 anos já. Então eu tenho minha prática anual, eu vou visitar meu mestre na Espanha e vou anualmente para o Japão treinar. Não agora, eu fui em fevereiro a última vez desse ano, quando estava no início da pandemia aí. E então eu sei das nomenclaturas de golpe samurai e tudo mais. Então o do Zoro principalmente tem que ser mantido no original. E puxa, eu achei que tinha tudo a ver. O nome das espadas, que é de uma forma histórica até, são mantidas no original. A Meito, Wado Ichimoji. Então, quando ele fala, por exemplo, tem aquele episódio lindo dele que mostra ele com a Kuina, e tá no dojo lá do mestre dele, onde é o pai dela. Tem umas posturas a gente chama de kamae, né, no japonês, postura de combate. Então tá tudo pronunciadinho como tem que ser. Então eu tenho uma identificação muito grande, eu adorava o personagem e sou um pouquinho samurai como ele. Maravilha, velho. Então o Zoro de corpo e alma aí. Tu também manteve o Santoryu, ou fala estilo Três Espadas? Não, Santoryu. Porque assim, Matheus, a gente hoje em dia tem muitos praticantes de ninjutsu no Brasil, inclusive fãs de One Piece. Quando a gente treina nas academias, nenhum golpe é traduzido, ele é explicado de uma forma filosófica, apenas para dar uma ilustrada, e só que a gente se identifica muito. Eu falei, poxa, por que não, né, educar as pessoas da maneira como a gente recebe essa cultura japonesa aqui para quem vive isso. E eu acho que funcionou muito bem. Por exemplo, eu tentei brincar com o Onigiri, por exemplo. O Onigiri, que é o Oni de demônio. O Oni é de demônio e o Giri significa corte, né? Se eu for colocar uma adaptação onde tem efeito, eu só vou conseguir dar o golpe quando ele estiver de costas, onde a boca dele não aparece, que é lâmina do demônio. Como que eu tenho a rapidez para falar Onigiri, lâmina do demônio? Dá até uma escorregada para falar quando ele fala de frente. Entendeu? Você vê o Onigiri, 4 sílabas, né? 4 sílabas. Lâmina do demônio. Total, velho. 7, pelo amor de Deus. É interessante tu manter, no caso do Zoro, porque da mesma maneira, né, que tu falou, se o Luffy fosse... se existisse no mundo real, ele seria brasileiro. O Oda revelou a nacionalidade de todos os Mugiwaras e o Zoro seria japonês. Então é bem por aí mesmo. Sim. O Luffy, uma coisa que favorece muito, que juro que a gente tentou colocar uma adaptação em português, mas, cara, pra labial do Luffy, é lindo demais o Gomu Gomu no Pistol, por exemplo. Metralhadora de borracha você perde o encanto e o impacto. Até a Carol falou assim a primeira vez, nossa, eu não senti nada falando metralhadora de borracha. Aí quando ela vai fazer o Gomu Gomu, nossa, aí sei lá, dá vontade de pôr ela junto com a japonesa fazendo, sabe? É por isso que até se referem, né, quando a gente vai falar dos golpes de Luffy, você vê golpes de assinatura. Mais uma vez eu digo aquilo que é tipo como se fosse nome próprio. E Sim. assim, eu sou de uma corrente de pensamento na dublagem, isso sendo bastante leigo, que eu não sou dublador e tal, queria até saber a tua opinião, que se o japonês fala pistol, se o próprio japonês falou pistol, eu sei que tem muita romanização, katakana, não sei o quê, mas por que não manter o pistol nas demais regiões?
exatamente isso. A parte que é dita em inglês no One Piece, a gente tá mantendo em inglês. Eu falo, mas você falou Gomu Gomu no... Mas, poxa, é parte do golpe dele. É um complemento que a gente usou a nosso favor. E que imagina... deu potência mesmo. Ela puxa, Gomu Gomu no! Nossa, dá uma potência aquilo. Aquilo foi muito bem pensado, assim, a colocação. Por exemplo, o do Sandy. Como que eu vou adaptar? Tem toda uma tradição da França em volta do Sandy. Diable, diable, concassé! É maravilhoso aquilo. Como é que eu vou quebrar isso? Então a gente tentou. Eu viajo demais nessa ideia de o que eles estão tentando passar pra gente, Matheus? Eu estou tentando entender da melhor forma para que o impacto que causou para quem assistiu a primeira vez no original cause nas pessoas que vão estar assistindo dublado pela primeira vez. Eu estou sendo, eu e os colegas que estamos fazendo, a gente que são, o Adrien é fãzaço de One Piece. A gente quer proporcionar isso. Poxa, essas pessoas, por isso a gente brinca até no nosso bate-papo de boteco lá no nosso canal, que a gente fala pro pessoal, a gente até citou você várias vezes, a gente fala, vocês já ouviram a palavra de Eiichiro Oda hoje? Pô, que legal, velho. Né? O Francisco tá lá também, né? Francisco, Sim, o Francisco e o Adrien. E o Adrien, meu bom? Olha aí, meu bom. Ô, rapá! Eu tava falando com ele hoje, muita saudade dele com essa história de pandemia. Nunca mais. É engraçado quando a gente tá junto, velho. Que o cara tem 2 metros e... Eu tenho 1,74, mas, tipo, sou muito pequenininho, magrinho perto dele. Fica engraçado o contraste. Agora, Glauco, cuidado com o meu coração, velho. Que tu falou aí Diable Jambe. Já tá dublando Enies Lobby, que o Sanji aprende esse golpe em Enies Lobby. Ou foi solto assim que tu falou? Não, foi solto. Eu acho que ele já usou alguma coisa de Le Mer Chute, um negócio assim, não lembro agora. Tem muita palavra em francês, realmente. E aí pega da nacionalidade, aquilo que a gente tava falando, o Luffy brasileiro, o Zoro japonês, Sanji seria francês. Eu acho massa ter... Porque o personagem não vai falar francês na dublagem, mas o golpe dele remete, né? Eu também, é uma coisa que eu tenho que esperar as coisas acontecer e tal, mas falamos Diable Jamble, mas não estamos em Enies Lobby, então fica aí no ar. A hora que aparecer alguma coisa que você... então é isso, aí você chama num bate-papo de novo que a gente vem. Nossa, velho, com certeza, véio, você vai aparecer muito aqui. Já tô doido pra chamar o Francisco também pra essas collab e tal, falar dos trabalhos passados dele, né? O cara fez Yami do Black Clover, o Hit do Dragon Ball Super. Pô, amigão ele, velho. E como foi que tu conheceu One Piece especificamente? One Piece, então, a gente vai entrar naquelas fases lá que eu tive as paradas, né? One Piece eu comecei a acompanhar em 2008 e assisti 50 episódios, que era logo depois da... Não, eu fui até Logtown. Mas aí... pela 4Kids ou pelo original? Não, pelo original. Massa. E aí eu falei, caramba, legal e tal. Aí depois eu parei, não consegui ver porque eu comecei a ter uma rotina de estudo e trabalho. Eu trabalhava das 8 às 18, depois saía correndo e ia para a faculdade, então ficou encostado. Depois eu fui retomar em 2011, 2012, passei Logtown e eu não me tocava desse negócio de filler. Entrou o primeiro filler do One Piece e era uma coisa muito blasé, assim, era tipo os dragões lá, o Ryuji. Sim. E eu falei, nossa, como ficou chato, nossa senhora. Tem uma menina chamada Apis, né, que ela fala Apis, com isso, os dragões. O vovozinho dela é o Bokuden, isso mesmo. E aí eu abandonei, depois eu retomei de novo. Nessa retomada, graças ao Francisco, tá? Que vamos fazer justiça.
O Francisco, a gente viajou pro Japão e eu levei ele na Mugiwara Store lá de Shibuya. Que O cara massa. chorou lá na estátua onde tem o Shanks colocando o chapéuzinho, ele enfiou a cabeça embaixo assim. E ele me fez assistir para valer. Nisso que eu tava retomando, já tava em Alabasta. Aí veio a notícia de eu cuidar da série. Aí nisso eu já tava embalado, já disparei, eu já tô no meio de Dressrosa já. E Boa. um caso de amor espetacular com One Piece. Cara, meio de Dressrosa, capítulo 750. Então, É, tá chegando no 1000. Tu já leu 75%. Tá de boa demais. Qual é o teu arco preferido até o momento? Cara, eu tenho um carinho, eu tenho um apego a Water 7, que é o Enies Lobby junto, né? Sim. Mas, cara, é demais Impel Down e Marineford, que é a Grande Guerra, né? E legal que tu citou Impel Down junto, né? Dá Porque até arrepio de falar. a invasão na prisão e a saída, né? O Prison Break lá e a guerra é absurdo, velho. Mas Sim. a galera ama esses arcos, velho, que também não é a apoteose de One Piece, velho. Cara, Matheus, assim, eu tô, por exemplo, o Ace. O que o Ace apareceu na série? Em termos de história ainda vivo. Se você for ver, nada. Quase nada, Porque ele aparece em Alabasta, você vê, puta personagem legal, mas aí o Luffy recebe a notícia de que ele foi capturado e vai ser executado. Cara, ele virou um dos melhores personagens. Ele virou... Pois é. Nossa, trouxe um peso. Aquela cena dele caindo no colo do Luffy. E a ideia... Porque tem um estudo muito grande psíquico. Eu tenho uma pequena formação terapêutica, então eu fico dando uma viajada dentro disso. Ele foi a fundo no estado emocional do Luffy quando ele entende o que fizeram com o irmão dele, o choque, né? A figura dele em choque é uma coisa que leva muita gente às lágrimas, né? Foi uma cara do Luffy que o Oda nunca tinha desenhado antes. Realmente é interessante esse caminho que tu falou aí do Ace, porque a gente tinha conhecido a ponta do iceberg. No mangá, o Eiichiro Oda ele até faz uma história de capas do Ace procurando o Barba Negra, e aí a gente vê mais umas camadas, mas é na guerra que a gente vê o iceberg inteiro, velho, as emoções dele, ele negar a paternidade, né? Ele não queria ser reconhecido como filho de Gold Roger, etc. Sim. Nossa... E a maneira como ele sempre quis viver uma vida sem arrependimentos, tá? O sonho dele não era achar o One Piece, então o sonho dele estava sendo realizado dia após dia, né? Estando com o bando. É muito interessante. Cara, falando no Ace, tem uma novel dele que explica a trajetória dele desde que ele saiu da ilha, né? Que ele saiu primeiro que o Luffy. E essa novel, ela tá sendo agora transformada em mangá pelo Boichi. Boichi é o cara que desenha o Dr. Stone, Origin, é um baita ilustrador, depois eu vou te passar. Tá na Magazine número 10 até, que é uma revista de luxo só de One Piece, velho. Depois eu vou te mostrar esse material todinho. Legal, me mostra sim. E Glauco, até onde tu leu, pô, é muita coisa de Dressrosa, eu queria saber, assim, qual é a mensagem mais bonita que tu aprendeu com One Piece, o que mais mexeu contigo? Ai, cara, hoje tá um pouquinho mais... Eu acredito que de mais fácil acesso no entendimento, se você parar para pensar em One Piece e comparar com o mundo que a gente vive. E, por exemplo, você lembra mais ou menos em que ano era inédito a Grande Guerra? 2010, Marineford? Isso. 2010, 2011. É uma coisa muito louca, porque... esse lance todo que a gente vive hoje de discussão política sobre nova ordem mundial e... Cara, eu me vejo vivendo One Piece. Total, cara. Meu Deus, a inversão de postos, porque assim, no desenho vamos entender como mocinho e bandido. A Marinha é tido como a polícia, que é o mocinho da história, mas é a parte mais corrupta, é a parte onde
Alguns tem muita gente boa, no caso, vamos pegar o Smoker, que pega as missões podreira. O Smoker é tipo o Bop do One Piece, né? Sim. E ele luta pelas coisas que ele pensa que são justas, né? Tanto é que tem o Kandi de justiça nas costas. Mas, cara, é um absurdo. E a conduta em família, eu acho que está muito ligado à representação dos Mugiwara. Por exemplo, eu falei com o Adrian, inclusive... Falei com o Adrian assim, falei, engraçado como eles brigam do nada, né? Eles saem na porrada entre eles, e é o lance engraçado, porque é onde a gente coloca os cacos mais engraçados. Mas eles se amam, né? Sim. É uma coisa que faz parte. A mensagem que passa é que tudo faz parte de um crescimento familiar e que família não é uma coisa que depende de conta sanguínea, né? É quem você escolhe para você. E, cara, é demais, assim, é muito poético isso para mim, é demais, eu tô vivendo isso, sabe? Ô Glauco, agora é o seguinte, pergunta fantasia. Se tu tivesse inserido no mundo de One Piece, qual Akuma no Mi que tu queria ter? Essa é boa, hein? Cara, eu até agora eu achei que ia mudar conforme o tempo, mas eu adoro a Mera Mera no Mi. Mera Mera, é um estilo, né, velho? É estiloso demais, cara, nossa. Porque desde a época que eu assistia Full Metal, eu lembro do Roy Mustang fazendo os estalos dele com fogo. Na hora que eu vi o Ace assim, eu falei, meu Deus do céu. Nossa. Que maravilhoso isso, acho muito... O Zoro é o teu personagem preferido? Ah, eu confesso que eu gostava mais do Sanji. Ah, que interessante isso, muito bom. Mas aí você acaba se apegando, né? Porque eu tenho que estudar o personagem, eu tenho que viver junto com ele, assim, acompanhar a caminhada dele. E para mim foi demais quando ele engoliu o orgulho dele e pediu pro Mihawk lá. Nossa, aquilo foi uma coisa fantástica. É incrível esse momento, cara, porque o sonho do Zoro é ser o melhor do mundo. É o Mihawk, pô, vai tá querendo treinar comigo, que tipo, tu precisa me derrotar para ser o melhor do mundo, e o Zoro sim, porque acima dos meus sonhos está fazer de Ruffy o rei. Nossa! Sim. Isso é incrível, sim. É a promessa dele com o Ruffy, né? E quem tá tornando possível o sonho de Zoro se tornar realidade é a jornada do Ruffy. Então ele é muito grato por fazer parte do bando, é muito bonito aquilo. Eu te fiz essa pergunta porque eu fico imaginando assim, Zoro com golpe de fogo. Ainda não aconteceu, né? Mas seria muito legal. O Sanji mesmo tira do nada golpe de fogo com o Diable Jump, né? E aí seria legal o Zoro, né? Tem tudo a ver com lâmina, atrito, faísca, né? Acho que pode rolar um dia, velho. Mas, assim, o personagem que eu mais... eu acho classudo, assim, que o todo me agrada demais é a Robin. Ah, que massa, velho. Eu adoro a Robin, cara. Eu gosto muito dela. Eu acho... o visual dela combina com postura, que combina com planejamento, que, nossa senhora, uma coisa que flui, assim, sabe? Eu gosto desse tipo de personagem. Uma coisa que floresce, né? O poder dela, né? Cara, eu gosto muito do contraste dela no bando, né? Porque todo mundo é agitadão pra caramba e ela tranquila e pá. Muito a bom, voz né? da razão, né? Isso. Tem que ter calma pra você resolver certos estribilhos, né? A gente falou aqui que tu tá no capítulo 750, por aí, já leu, vamos dizer assim, 75%? Tô perto do 700 aí, já é. Boa. Então, eu queria saber, na tua visão, o que é que tu acha que vai acontecer no capítulo 1000 de One Piece? Porque essas collabs que a gente tá fazendo aqui é tudo em homenagem, é uma comemoração aos 1000 capítulos, né? Esse marco que tá chegando, eu acho que vai chegar por volta de janeiro, comecinho de fevereiro, ali no máximo. E aí, pô, é muita emoção, né? Que a história se mantém com qualidade até agora, há 23 anos, há mais de 23 anos. E aí eu queria saber, velho, qual é a tua expectativa? Eu sei que tá longe, mas tu romantiza alguma coisa? Ah, cara, eu gosto de nem ficar pensando muito, porque eu gosto de me surpreender. O que eu acho legal é o fato do cara, do Oda, não deixar nenhum ponto sem nó, né? Sim. Uma coisa... eu não sei te dizer. Puxa,
Eu vou correr, tô correndo para poder chegar. Isso eu garanto. Porque eu tô cansado de ficar ouvindo o ano é demais, o ano é demais, o ano... Meu Deus do céu. O ano é demais e o ano não acaba. Total. Cara, é incrível. Esse arco tá muito bom. Muito eu vou bom. chegar junto, mas eu não consigo te dar uma percepção e uma expectativa disso, assim. Até porque eu vou querer ir atrás de spoiler, né? Mas assim, eu tô atualmente esperando o capítulo 992, né? Então, mas ainda assim, cara, não dá pra saber. É por isso que eu faço essa pergunta até pra quem tá lá atrás, sei lá, capítulo 500, 600, 700, porque, vai, ninguém sabe, pode acontecer tudo. A gente que tá mais atualizado parece estar mais encaminhado, mas não dá pra perceber. Tu não imagina nem nada assim, sei lá, Shanks, Dragon, Pai de Ru? Sim. Por exemplo, a pessoa que assistiu ou acompanhou uma vez o mangá, só assistiu uma vez, ou acompanhou ou leu uma vez o mangá, tem que pelo menos ver mais uma. Porque eu passando de uma forma minuciosa, por exemplo, eles citam o Jinbe na saída do Baratier indo para o Arlong Park. Total. É a primeira citação do Jinbe. Outra coisa que fica meio indefinido para quem vai assistir a primeira vez e que depois se revela uma coisa fantástica, na minha opinião, é a aparição de um carinha bem legal lá em Logtown que bloqueia o Smoker. Né? E aí aquilo passa-se muito tempo você assistindo muitos episódios sem saber quem é aquele cara. A gente tá falando do Dragon, né? Mas tudo bem. Então, cara, fez aqui, amanhã se revela, mas esse amanhã pode ser... Como é lançado um capítulo por semana, pode demorar 2 anos. Tem que ter paciência. É um teste de paciência e dá pra desfrutar bastante, né? Tendo essa paciência. O One Piece é uma história, assim, sobre curtir a viagem. O Oda já explicou que não é isso o One Piece, mas eu falo até da nossa relação enquanto leitores, enquanto espectadores do anime também, né? Que a gente tem que curtir a viagem, velho. Não tem que ter tanta pressa, expectativa, assim, sabe? Eu acho que é muito gostoso, como tu falou, ser surpreendido. Sim. Agora, uma última pergunta pra fechar. O que é que tu perguntaria pra Eiichiro Oda se tu tivesse a oportunidade? Foi chamado pra casa do cara. Teu sensei, lá no Japão, conhece Oda, chamou para um jantar. Encontrou o outro sensei, que é o nosso mestre Oda. O que é que tu perguntaria pra ele? Só vale uma pergunta, hein? Se pelo menos ele já tem a definição do que é o One Piece, e se ele já definiu quem vai ser o Felizardo, né? Sim, porque tem gente que pensa que parece que vai ser o Ruffy, né? Mas sei lá, pode ser o Bug. O Oda brincar com isso, imagina. O Bug virou Chichibukai na propaganda, né? Durante Marineford. E, sei lá, até o Barba Negra, por um momento, ele chegar lá e temporariamente conquistar o tesouro, mas aí ter a batalha com o Ruffy, né? Glauco, eu queria muito agradecer tua presença aqui, cara. É uma honra ter o dublador do Zoro aqui no All Blue e, caramba, o diretor de dublagem de One Piece, né? Tipo, muito obrigado por ceder muito do teu tempo, né? A gente tá conversando aqui há um tempão. E, cara, obrigado, além de ter vindo aqui, obrigado pelo grande serviço que tu tá fazendo pro fandom de One Piece no Brasil, porque isso tudo que tu revelou sobre o processo de dublagem dá um calorzinho no coração, o One Piece tá em ótimas mãos. Eu queria que tu mandasse aí, né, tuas considerações e também dissesse como é que a galera pode te achar nas redes sociais, falar do canal que tu tem com o Adrian, com o Francisco e tal. Sim, eu que agradeço. Conto muito com você para essa caminhada aí, para poder sempre aproximar essa experiência de quem já acompanhou e viu pelas primeiras vezes os capítulos novos, para que as pessoas que vão acompanhar pela primeira vez o One Piece dublado tenham essa mesma experiência e sensação que a gente teve em termos de estudar juntos os termos,
as novas fases que vão vir. Eu te agradeço muito por esse convite. Eu sei que você é um cara muito disponível e solícito para ajudar. Agradeço desde o primeiro contato. É muito bacana estar aqui. Foi quando esse contato, hein? Foi... Cara, já teve uma gestação de burra aí já, né? Já... Acho que tem mais de 11 meses já. Tem uns 11 meses já. Já tem um ano, acho. Por aí. E é isso, vamos junto, porque essa obra ela tem que ser representada da melhor forma, né? Eu sou o cara, por enquanto, apedrejado, gente. Então... É um cara o quê? A ser apedrejado. Ah, nada. E como é que a galera te acha nas redes sociais? Pra te seguir no Twitter, no Instagram, no canal? No Instagram, eu frequento mais o Instagram, né? Tenho Facebook, mas quase não entro. Glauco Marques, Glauco_Marques no Instagram. E tem o nosso canal, que a gente fala do que a gente gosta, mas a gente não deixa de citar o One Piece, porque é o que a gente mais gosta. Tanto é que a gente é dublador e tudo mais, então a gente sempre está por dentro de novidades na versão brasileira que o Brasil pode trazer, que é o Mitsubukai. Aliás, o Mitsubukai tem a ver com One Piece, esse nome, que vem de Shichibukai. Shichi é de sete guerreiros do mar, e três em japonês é Mitsu, então Mitsubukai. Maravilha, velho. No YouTube a gente fez essa homenagem ao nome como Mitsubukai por causa do One Piece. E, bom, só escrever pra gente, interagir, que a gente tá sempre dando atenção lá. Interajam, galera, isso é muito importante. Tá aparecendo a rede social aqui, embaixo da imagem do Glauco, e também na descrição tá todos os links para vocês irem pro Mitsubukai, seguir o cara nas redes sociais, ficarem antenados aí e tal. Quem sabe, né, ele fala no Instagram alguma coisa sobre dublagem, né? Assim que liberar, a gente já, como já tá, as etapas forem concluídas, agora já tá liberado, a gente vai falando na medida do possível, não tem problema. Perfeito. Então é isso, vamos mandar um tchau pra galera. Falou, galera! Tchau, gente. Um abraço, obrigado aí pelo papo.